What a privilege to be sharing the Word of God with men and women and young people and boys and girls. Que privilégio é estar compartilhando a palavra de Deus com homens e mulheres, jovens. Anything else fails into the background. Tudo fica para trás. Because as we come closer to the end of this earth's history, Porque ao nos aproximarmos do fim da história desta terra, we have to recognize that the only thing that can get us to heaven nós temos que reconhecer que a única coisa que pode nos levar ao céu is the grace and power of Jesus as we see it explained in the Word of God. é a graça e o poder de Jesus, como nós vemos explanado na palavra de Deus. This morning, or this afternoon as it is now, Nesta manhã, ou já podemos dizer nessa tarde, we're going to look at a very unpopular prophet. nós estaremos analisando a vida de um profeta muito impopular. He was called the prophet of gloom. Ele foi chamado o profeta de tristezas, Because he talked about doom on the Jewish nation. porque ele falou acerca da condenação da nação judaica. He had a lot of messages to give. Ele tinha muitas mensagens para dar. There are 52 chapters in the book of Jeremiah. Há 52 capítulos no livro de Jeremias. He also wrote the Lamentations. Ele também escreveu as Lamentações. And people were sick of hearing his messages of doom. E as pessoas estavam cansadas de ouvir suas mensagens de juízo. And if it hadn't been the intervention of God, E se não fosse pela intervenção de Deus, he would have lost his life. ele teria perdido sua vida. Who was he? Quem foi ele? Well, you get it in the first verse of Jeremiah, chapter 1, verse 1. Nós encontramos no primeiro versículo do livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. You'll notice he was the son of a priest. Vocês vão reparar que ele era filho de um sacerdote. So he came from a very acceptable background. Então ele veio de um contexto bem aceitável. You'll notice that he was from the tribe of Benjamin. E vocês percebem que ele era da tribo de Benjamim. And so he didn't come from an insignificant background. Então ele não veio de um contexto insignificante. Why did God choose him to be one of his great prophets? Por que Deus escolheu a ele para ser um de seus grandes profetas? Because he was always willing to give the word that God had given to him. Porque ele estava sempre disposto a transmitir a palavra que Deus havia dado a ele, Even if they were very difficult messages to give. mesmo se fossem mensagens muito difíceis de transmitir. Let's go over to Jeremiah chapter 26. Vamos a Jeremias no capítulo 26. This is a very interesting chapter. É um capítulo muito interessante. It's right here in the middle of what he wrote in his prophetic utterances. Está bem no meio de seus escritos proféticos. You'll notice in verse 1 of chapter 26, it was at the beginning of the reign of King Jehoiakim. Se vocês repararem no versículo 1 do capítulo 26, era o início do reinado do rei Jeoiaquim. If you've done any study on King Jehoiakim, you'll know that he wasn't one of the faithful kings of Judah. Se você já fez alguma vez algum estudo acerca do rei Jeoiaquim, você vai ver que ele não foi um dos reis fiéis de Judá. In spite of the fact that he was the son of Josiah, a very godly king.
E, a despeito do fato dele ter sido filho de Josias, um rei muito temente a Deus. But he didn't follow in the steps of his father. Mas ele não seguiu os passos de seu pai. And it was during this wicked king's reign E foi durante o reinado deste rei mau that the voice of the Lord came to this prophet. que a voz do Senhor veio a este profeta. In verse 2 it says, No versículo 2 diz, Thus saith the Lord, capítulo 26, assim diz o Senhor: stand in the court of the Lord's house, põe-te no átrio da casa do Senhor, and speak unto all the cities of Judah, e dize a todas as cidades de Judá, which come to worship in the Lord's house, que vem adorar na casa do Senhor, all the words that I command thee to speak unto them. todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Diminish not a word. Não omitas nenhuma palavra. Can you imagine what was going through the minds of Jeremiah? Vocês conseguem imaginar o que deveria estar passando na mente de Jeremias? He knew that he was not going to hear a popular message. Ele sabia que não iria ouvir uma mensagem popular. Otherwise, God wouldn't have warned him not to diminish anything that he was given. Senão, Deus não precisaria dizê-lo para não omitir nenhuma das palavras. So here again was another one of his messages of doom. Então, mais uma vez, estava aqui uma de suas mensagens de condenação. If you go through the first 25 chapters, you will see that he gave one after another of these kind of warnings to the people of Judah. Se vocês analisarem dos capítulos 1 ao 25, ele deu uma mensagem após a outra deste mesmo tipo ao povo de Judá. And obviously the people were getting sick of them. E obviamente o povo já estava ficando cansado dele. And so were the priests getting sick of them. E até os sacerdotes já estavam ficando And cansados so were dele. the prophets. E também os profetas. Now remember who the prophets were. Agora lembrem-se de quem eram os profetas. They were the self-supporting workers during the Old Testament time. Eles eram os obreiros de sustento próprio dos tempos do Antigo Testamento. So here were self-supporting workers, but they didn't want to hear this grim message anyway. Então aqui nós temos obreiros de sustento próprio, mas eles também não queriam ouvir essas mensagens de condenação de qualquer forma. Yet God also sent with these doom messages, Mas Deus também enviava com essas mensagens de condenação, He always gave some hope. ele sempre dava alguma And esperança. you notice that in verse 3. E você percebe isso no versículo 3. If so be they will hearken and turn every man from his evil way, Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um de seu mau caminho, that I may repent me of the evil which I purpose to do unto them because of the evil of their doings. e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. There was hope still. Ainda havia esperança. God wanted to give his people another opportunity. Deus queria dar ao seu povo outra oportunidade. He'd given them opportunity after opportunity, but now here's another opportunity. Ele já havia dado oportunidade após oportunidade, mas aqui ainda estava outra oportunidade. And then it goes on to say, verse 4, And thou shalt say unto them, Thus saith the Lord, If ye will not hearken to me to walk in my law, which I have set before thee. E diz no versículo 4: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, To hearken to the words of my servants, the prophets, whom I sent unto you, both rising up early and sending them, but ye have not hearkened. para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. But verse 6, Mas versículo 6, this was a declaration that absolutely stirred the passions of those who would hear it.
Essa foi uma declaração que realmente mexeria com as paixões daqueles que ouviriam a mensagem. Then will I make this house like Shiloh, Então farei que esta casa seja como Siló, and I will make this city a curse to all the nations of the earth. e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. What did it mean? I will make thee like Shiloh. O que isso significava? Fazer esta casa como Siló. That was talking about the temple. Estava falando do templo. I'm going to make it like Shiloh. Eu vou fazer o templo como Siló. Who understand what that means? Quem entende o que isso significa? I see one or two hands going up. Vejo uma ou duas mãos levantando. We need to know what it means, don't we? Nós temos que saber o que significa, não temos? Why did it raise the hatred of the people against Jeremiah? Por que essa mensagem incitou a ira do povo contra Jeremias? We can understand it very easily if we remember that the tabernacle, when it came into the promised land, was located in Shiloh. Nós podemos nos lembrar, por causa do tabernáculo, quando veio a terra prometida, ele era localizado em Siló. And you remember many, many years later, the Philistines came, destroyed the tabernacle, and took the Ark of the Covenant to the god Dagon. E podem se lembrar também que muitos anos depois os filisteus vieram, destruíram o tabernáculo e levaram a Arca da Aliança. The Jews knew what this meant. Os judeus sabiam o que isso significava. Here was Jeremiah saying that the temple, this magnificent temple, was going to be destroyed like the tabernacle in Shiloh. Aqui estava Jeremias dizendo que aquele templo magnífico seria destruído como o tabernáculo de Siló. Verse 7. Verso 7. So the priests and the prophets and all the people heard Jeremiah speaking these words in the house of the Lord. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. What happened then? O que aconteceu então? Verse 8 tells us, or begins to tell us. Verso 8 começa a nos dizer: Now it came to pass when Jeremiah had made an end of speaking all that the Lord had commanded him to speak unto all the people. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, What a faithful prophet. que profeta fiel. He did not diminish one word of what God had told to him. Ele não omitiu uma palavra do que o Senhor havia pedido para ele dizer. Knowing how unpopular this message would be. Mesmo sabendo quão impopular essa mensagem seria. Now what happened? Agora o que aconteceu? Last part of verse 8. Última parte do verso 8. And the priests and the prophets and all the people took him, saying, Thou shalt surely die. E pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás. Now you know he didn't die. Agora vocês sabem que ele não morreu. Because there's another 26 chapters in the book of Jeremiah. Porque há mais 26 capítulos no livro de Jeremias. There had to be an intervention. Teve que haver uma intervenção. But here is Jeremiah. Mas aqui está Jeremias, Standing alone. sozinho se posicionando. It's not as if he's got some supporters around him. Não é que ele tinha apoiadores. One man. Um homem. Doing the bidding of the Lord. Fazendo a ordem do Senhor. Speaking what God told him to say. Falando o que Deus tinha ordenado que falasse. Have any of you stood alone? Quantos de vocês já estiveram sozinhos? I don't mean on your own out in the desert. Eu não quero dizer sozinhos no deserto. That's not difficult. Isso não é difícil. It's when you're standing alone in the crowd. É quando você se posiciona sozinho no meio da multidão.
Are you going to speak on behalf of the Lord, brethren and sisters? Vocês vão falar a favor do Senhor, irmãos e irmãs? Or are you going to be absolutely dumb? Ou ficarão absolutamente mudos? I believe each one of us will have to make that decision somewhere in the future of our spiritual experience. Eu acredito que cada um de nós teremos que tomar essa decisão em algum momento em nossa futura experiência espiritual. Some will have had to do that on occasions more than once. Alguns terão que fazer isso em mais do que uma ocasião. I want to explain that a number of times I've had to do that. Eu gostaria de explicar que algumas vezes eu tive que fazer isso. I'll briefly give you one example. Eu vou contar brevemente um exemplo. This was one of the hardest things I had to do in my life. Foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer em minha vida. The year was 1976. Foi em 1976. There was a major educational conference at Andrews University. Havia uma grande conferência educacional na Universidade da Andrews. I was then president of Columbia Union College in Maryland. E eu era então presidente da faculdade de Columbia Union em Maryland. And some of the meetings had just all the presidents of the North American colleges and universities. E algumas das regiões ali tinham os presidentes das maiores faculdades e universidades. There were 13 of them at that time. Havia 13 na época. In one of those meetings, the presentation was made by the president of Southern Missionary College. Em uma das reuniões, a apresentação foi feita pelo presidente da faculdade Southern Missionary. He gave the most abominable dissertation to those who were there in that small group. E ele fez a dissertação mais abominável para aqueles que estavam presentes no grupo. I was shocked that most of those presidents were absolutely supporting him with all sorts of amens. E eu fiquei chocado que todos os outros presidentes ficavam apoiando com todos os tipos de améns. He said that we shouldn't be expected to deal with the spiritual aspects of our students. E ele disse, não deveria ser esperado de nós lidar com o aspecto espiritual dos nossos estudantes. That should have happened when they were in the elementary school. Isso deveria ter acontecido quando eles estavam no primário. And certainly by the end of academy. E certamente no final da escola. Our responsibility is academic. A nossa responsabilidade é acadêmica. Oh, how my heart churned. Como o meu coração ficou constrangido. And the whole dissertation was on this line. E toda a dissertação foi nessa linha. I looked at who the other presidents and how they were reacting. E eu olhei para os outros presidentes e como eles reagiam. They were supporting him. Eles estavam apoiando. That is 10 of them, or 9 of the others. 9 dos outros. 3 of us were not. E 3 de nós não estávamos. The president of Union College. O presidente da faculdade Union. The president of Kingsway College in Canada, which no longer is a college, it's an academy. O presidente da faculdade Kingsway no Canadá, que já não é uma faculdade, é só uma escola. In the dialogue afterwards. Mas no diálogo depois daquilo, there was all this enthusiasm of what he said. havia todo esse entusiasmo acerca do que o presidente havia dito. And I'm sitting there, will I say something? E eu estou lá pensando, será que eu direi alguma coisa? On one hand, my mind is saying it's casting pearls before swine. Por um lado, na minha mente eu pensava, é como jogar pérolas aos porcos. But on the other hand, I was hearing the voice, you've got to stand up. Mas, por outro lado, eu estava ouvindo uma voz dizendo, você tem que se posicionar. Oh, how would I do that when I knew it was a enemy kind of association?
Como eu faria isso vendo a inimizade da parte dos outros? Eventually, I decided I had to say something for the Lord. E então eu decidi que eu deveria dizer algo pelo Senhor. And I said it like this. E eu falei o seguinte: Years ago, we realized that many of our students were doing poorly in mathematics and English. há anos atrás, nós compreendemos que os nossos estudantes não estavam indo bem em matemática e em inglês. Yes, it would have been good if they had learnt their English and maths well in the elementary school. Seria bom se eles tivessem aprendido matemática e inglês bem no primário, Or at least by the end of academy, ou pelo menos no final da escola, do ensino fundamental. but we did not leave them because they hadn't learned it well by the end of high school. Mas nós não deixamos de ajudá-los porque eles não aprenderam bem no final do ensino médio. We put in remedial classes. Nós colocamos eles em classes And we para gave dar a assistências, elective credit. Electic. And, you know, para ajudar também nas suas notas. it is true it would be wonderful if all our students had been converted by the end of academy. É verdade que seria uma maravilha se os nossos estudantes estivessem convertidos no final da But we escola. all know that is not true. Mas nós todos sabemos que isso não é verdade. Most of them, the last time they'll be in an Adventist educational institution will be at the college or university level. Muitos, I didn't get it, sorry. The last time they'll probably be in an Adventist educational Para muitos é provavelmente a última vez que eles passarão por alguma escola adventista em nível acadêmico. Are we going to do nothing for their spiritual growth? Será que nós não faremos nada por seu crescimento espiritual? Or should we be doing something to help these college graduates? Ou deveríamos students? estar fazendo algo para ajudar esses estudantes da faculdade? But I said it goes beyond that. Mas eu disse, ainda vai além disso. Quite a few of my students have never been in the elementary or secondary Adventist schools. A maioria dos meus estudantes nunca passaram por um ensino fundamental ou I'm médio adventista. And I'm sure that's for each one of us here. E eu tenho certeza que isso abrange cada um de nós aqui. Also, I've got 12% of my students who are not Seventh-day Adventists. E eu também tenho 12% de meus estudantes que não são adventistas do sétimo dia. Am I going to ignore them as a missionary project? Será que eu irei ignorá-los como projeto missionário? I said, brethren, all of us have to do something to help the spirituality of our students. Eu disse, irmãos, todos nós temos que fazer algo para ajudar nossos estudantes espiritualmente. There was absolute silence in the room. Houve um silêncio absoluto na sala. Not one person said, I agree with what Colin has said. Nenhuma pessoa disse, eu concordo com o que Colin falou. Not even the other two that hadn't been responsive in the other direction. E nem mesmo os outros dois que não tinham dado o amém quando o presidente falou. And then the chairman quickly moved away and got into other matters. Então o presidente da reunião mudou de assunto e foi a outros pontos. I can tell you it's lonely in those circumstances. Eu digo, é um momento bem solitário nessas circunstâncias. After the meeting, E depois da reunião, the president of Kingsway College came to me. o presidente da faculdade de Kingsway veio para mim I'm happy that you said what you said. e disse, eu fiquei feliz porque o senhor disse o que disse. I looked him in the eye. E eu olhei nos olhos. I said it would have been good if you'd made some statement too. Eu disse, teria sido bom se o senhor também tivesse dito algo. We cannot be silent in a time of spiritual crisis, brethren and Nós não sisters. podemos ficar em silêncio em tempo de crise espiritual, irmãos e irmãs. Even if you don't think what you're going to say is going to make a good response. Mesmo que você pense que o que você disser não irá ter resultados.
But it was much worse, of course, for Jeremiah. Mas foi muito pior, é claro, para Jeremias. You shall surely die. Certamente morrerás. How many know the prophet that prophesied the way Jeremiah did and he was put to death? Quantos aqui sabem de um profeta que profetizou como fez Jeremias e foi foi condenado à morte? Yes. Who was he? Quem foi? Isaiah. No. Oh, Isaiah was put to death. Yes, that's a good answer. Isaías foi realmente, é verdade, foi colocado à But I'm morte. talking in the time of Jeremiah. Mas eu estou falando aqui dos tempos de Jeremias. Well, let's read about him. Vamos ler acerca dele. Come over to the latter part of chapter 26. Vamos mais adiante no capítulo 26. And in verse 18. No versículo 18. Well, no, I don't want to read there. Verse 20, rather. Na verdade, versículo 20. And there was a man that prophesied in the name of the Lord, Urijah, the son of the Shemanah of Kirajima. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías de Kiriat Jearim, who prophesied against this city and against this land according to all the words of Jeremiah. o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Urijah gave the same message that Jeremiah was now giving. Urias deu as mesmas mensagens que Jeremias estava agora dando. And we will see what happened to Urijah. E vamos ver o que aconteceu com Urias. And Jeremiah must have known about the situation. E Jeremias deve ter tomado conhecimento da situação. Because his prophesying was also at the time of Jehoiakim. Porque também as suas profecias eram do tempo de Jeoiaquim. Notice verse 21. Notem o versículo 21. And when Jehoiakim the king, with all his mighty men and all the princes, heard his words, the king sought to put him to death. E ouvindo o rei Jeoiaquim e todos os seus poderosos e todos os seus príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. But when Urijah heard it, he was afraid and fled and went into Egypt. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. But Jehoiakim sent soldiers into Egypt, brought him back. Mas Jeoiaquim mandou então soldados ao Egito e trouxe Urias de volta. And ran him through and killed him. E então o matou. Can you understand how Jeremiah felt knowing that this had taken place in the same reign that he was under? Agora vocês conseguem entender o que Jeremias deve ter sentido quando viu isso acontecer sob o mesmo reinado que ele estava? Now let's go back to verse 10. Vamos voltar agora ao verso 10. When the princes of Judah heard these things, then they came up from the king's house unto the house of the Lord and sat down in the entry of the new gate of the Lord's house. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Now, what had happened, some had been sent to the princes. O que aconteceu? Alguns foram mandados aos príncipes, Because they wanted them to hear the evidence against Jeremiah. porque eles queriam ouvir, os príncipes, as evidências contra Jeremias. Why did they want the princes? Por que eles queriam que os príncipes ouvissem? Why did they want them? Por que os príncipes? They were the secular leaders of Judah. Eles eram os líderes seculares de Judá. And they only had the right to judge people in a death sentence situation. E só eles tinham o direito de condenar alguém à morte. And that's how it's been down through history. E é assim que tem acontecido na história. That's how it was in the day of Jesus. Foi assim nos dias de Jesus. The state
crucified Jesus O Estado crucificou a Jesus, at the demand of the ecclesiastical leaders. sob o pedido dos líderes eclesiásticos. That was true also through the time of the Waldensians Isso também foi verdade no tempo dos valdenses and in the Middle Ages e na Idade Média and at the time of the Reformation. e na época da Reforma. That's the way it always is. Sempre tem sido assim. And brethren and sisters, that's how it will be at the end of this earth's history. Irmãos e irmãs, assim será no fim da história dessa terra. That's what's going to happen. É isso que vai acontecer. It will be the ecclesiastical leaders that will be crying out for the death penalty against faithful Seventh-day Adventists. Será os líderes eclesiásticos que estarão reclamando essa sentença de morte And it para will os be servos the de state Deus. that will carry out the executions. E é o Estado que irá executar. So this was nothing different. Então aqui não tem nada de diferente. So the princes came down Então vieram os príncipes and they sat to hear judgment. They were at the gate. That's where always judgment was made for the Jews and Israelites. Então eles subiram ali à casa do rei, à entrada da porta, onde sempre acontecia os julgamentos. And you'll notice apparently there'd been a new gate that had been established. Então, aparentemente, um novo portão havia sido estabelecido. So now the prosecution came forward, the priests and the prophets. Então vieram agora os sacerdotes e os profetas acusando. All these other lay people were there as well. Todos esses membros leigos se encontravam ali também. What would you do, lay people, in these circumstances? O que vocês fariam, leigos, nessa situação? Verse 11. Verso 11. Then spake the priests and the prophets unto the princes and to all the people, saying, This man is worthy to die. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte. For he hath prophesied against this city, as ye have heard with your ears. Porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Well, at least the princes were fair. Pelo menos os príncipes foram justos. Now Jeremiah had his last opportunity. Agora Jeremias teve a sua última chance. Was he going to become cowardly? Será que ele ia se acovardar? Did he say, well, maybe I said a little too strongly, let me say it again in different words? Será que Jeremias dizia: bom, talvez eu disse de forma muito forte, deixe-me colocar em palavras diferentes? What would you do, brothers and sisters? O que vocês fariam, irmãos e irmãs? What would I do? O que eu faria? But notice, verse 12. Mas notem o versículo 12. Here's this death threat over his head. Então ele tem aqui a morte o ameaçando. Then spake Jeremiah unto all the princes and to all the people, saying, E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: The Lord sent me to prophesy against this house, O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa and against this city, e contra esta cidade, all the words that ye have heard. todas as palavras que ouvistes. Oh, what a courageous man. Que homem corajoso! This was true godliness. Isso era a verdadeira piedade. He was going to say the word of God irrespective of what the consequences were. Ele iria proclamar a palavra de Deus independente das consequências. And then he then tells them to amend their ways. E então ele diz para que eles consertem os seus caminhos, Verse melhorem. 13, therefore now amend your ways and your doings and obey the voice of the Lord your God. E ele diz no verso 13: Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. And then comes that little hope. E então vem aquela esperança. And the Lord will repent him of the evil that he hath pronounced against you. E arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Verse 14, Verso 14: as for me, Quanto a mim,
Behold, I am in your hand. Eis que estou nas vossas mãos. Do with me as seemeth good, and meet unto you. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos But olhos. know ye for a certain, Sabei, porém, com certeza, that if you put me to death, que se me matardes, you shall surely bring innocent blood upon yourself, trarei sangue inocente sobre vós and upon the city, e sobre esta cidade and upon the inhabitants thereof. e sobre os seus habitantes. For of a truth the Lord hath sent me unto you to speak all these words in your ears. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. What courage, Que coragem, what integrity, que integridade, what faithfulness to the word of God. que fidelidade à palavra de Deus. That's the test that we all have to be able to pass. Esse é o teste que todos nós devemos estar aptos a passar. And I tell you this, we won't be able to do it unless we're living the life of Jesus every day. E eu digo a vocês, nós não conseguiremos passar nesse teste se não estivermos vivendo a vida de Jesus todos os dias. Now, notice verse 16. Agora, prestem atenção no versículo 16. I want you to analyze this. Quero que vocês analisem isto. Then said the princes and all the people unto the priests and to the prophets, Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: This man is not worthy to die, Este homem não é réu de morte, for he has spoken to us in the name of the Lord our God. porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. What do you notice there? O que vocês percebem aí? They changed their minds. Notice all the people, that's the lay people, had shouted with the priests and the prophets that he shall surely die. Todos do povo anteriormente haviam clamado com os sacerdotes e os profetas que ele certamente morreria. And they're now suddenly gone on the other side. E de repente agora eles estão do outro lado. What does that tell me about the laity? O que isso me diz acerca dos membros leigos? I don't think they were converted in a moment or two. Eu não penso que eles foram convertidos em um momento ou dois. They followed the highest authority. Eles seguiam a autoridade mais alta. When the highest authority was the priests and the prophets, Quando a autoridade maior era os sacerdotes e profetas, they followed them. eles seguiram a eles. But now there were the princes. They went on the side of the princes because they were now a higher authority. Mas então, agora com a proclamação dos príncipes, eles vão para o lado dos príncipes porque estes eram agora a maior autoridade. I tell you, you see that over and over again. E eu digo, vocês podem ver isso vez após outra. Lay people will be on one side Os leigos estarão de um lado with someone in authority. com alguém em autoridade. But then comes a high authority. Mas então aparece uma autoridade maior. Shush. Instantaneous conversion. Então eles têm uma conversão instantânea. I have seen that. Eu já vi isso. When a conference president Quando um presidente de associação makes a certain declaration, faz uma certa declaração, but then the union president stands up. mas aí vem o presidente da União. Brethren and sisters, Irmãos e irmãs, I believe this is the way we should go. eu acredito que essa é a forma que nós deveríamos prosseguir. And they're over there. Então eles ouvem a voz do presidente da União Authority. e mudam de ideia. Autoridade maior. Oh, I try to avoid that happening at Heartland Institution. Como eu tento evitar essa situação no Instituto Heartland? I don't
chair the meetings, the academic affairs committees, Eu não presido as reuniões da comissão acadêmica and the other committees. e as outras reuniões. The members alternate for 3 months as leading the committee, and I have my turn. Os membros, então, eles alternam por 3 meses e eu tenho a minha vez. We're all brethren and sisters. Todos nós somos irmãos e irmãs. Just because you're president of an institution Só pelo fato de você ser o presidente de uma instituição, doesn't give you all wisdom. não te dá toda a sabedoria. There are plenty of other people in other areas that know a lot more about things than you know about. Há várias outras pessoas em outras áreas que sabem muito mais acerca de certas coisas do que você mesmo. Oh, we've got to get lay people that have absolute convictions for the Lord. Nós temos que encontrar membros leigos que têm uma convicção absoluta pelo Senhor. Even if it was the president of a nation, Mesmo que fosse o presidente de uma nação, we must serve the Lord. nós devemos servir ao Senhor. We cannot compromise because someone is in high authority, whether it be political authority or Eclesiástico. even what's the word I'm trying to get? Nós não podemos transigir por causa de alguém em autoridade, quer seja Ecclesiastical authority. política ou eclesiástica. You see what happens when you get a little older. Vê o que acontece quando você fica mais de idade. You see, and then came the elders, E então vieram os anciãos. and they made these statements. E fizeram as seguintes declarações. Micah, in the days of Hezekiah, king of Hezekiah, Which verse? 18. Versículo 18. And Micah had said that Zion shall be plowed like a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house of high places of a forest. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Did Hezekiah, king of Judah, and all Judah put him at all to death? Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Did he not fear the Lord and besought the Lord, and the Lord repented him of the evil which he had pronounced against them? Thus might we procure great evil against our souls? Antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Well, then it goes on to give the story of Uriah. E então segue dizendo a história de Urias. I want to read you a few statements from prophets and kings. Gostaria de ler para vocês algumas poucas declarações de profetas e reis. There is one chapter in Prophets and Kings called Jeremiah. Há um capítulo em Profetas e Reis chamado Jeremias, And that was only dealing with chapter 26. que lidando apenas com o capítulo 26 de Jeremias. She talks about their breaking of the Sabbath. Ela fala acerca da sua quebra do sábado. One of the greatest problems we have in the church today is widespread Sabbath breaking amongst our people. Um dos maiores problemas que temos hoje em nossa igreja é a quebra do sábado por muitos do povo. Oh, how few are following all the counsel that we've been given in the spirit of prophecy into preparing for the Sabbath. Quão poucos estão seguindo os conselhos dados no espírito de profecia acerca da preparação para o sábado? Maybe many of us here are not following that counsel or don't know it.
Talvez muitos de nós não estejamos seguindo esses conselhos ou não conhecemos. Sister White says every day of the week we are to pray for the preparation for the next Sabbath. Ela diz, a irmã White, todos os dias da semana nós devemos orar e começar a preparar para o próximo sábado. Do we do it? Fazemos nós isto? Are we preparing for the Sabbath during the week? Será que nós estamos nos preparando para o sábado durante a semana? We don't just leave it till the 6th day of the week. Nós não deixamos tudo para o sexto dia da She semana. says the preparation day is to complete the preparation for the Sabbath. Ela diz que o dia da preparação é para concluir a preparação para o sábado. Many things can be done during the week that will prepare for the Sabbath. Muitas coisas já podem ser feitas durante a semana que são parte da preparação para o sábado. Have we taken seriously that we should have taken our baths before the Sabbath Que or showers? será que nós temos tomado de forma séria o suficiente o conselho de tomarmos os nossos banhos já antes do sábado? Oh, how careful my parents were on that. Quão cuidadosos eram os meus pais nesse assunto? All that wonderful counsel. Esses conselhos maravilhosos. How many of us have taken the counsel, men, to shave before the Sabbath? Quantos de nós, homens, temos aceitado o conselho de nos barbearmos antes do sábado? I was very pleased to see men shaving before the Sabbath here, by the way, yesterday. Eu fiquei muito agradado ao ver os homens se barbearem antes do sábado chegar ontem. I knew that they were following the counsel of the Lord. Eu sabia que eles estavam seguindo o conselho de Deus. And of course, all our clothes, we understand that. E, é claro, todas as nossas roupas preparadas, compreendemos isso. We do no unnecessary travel on the Sabbath. Não devemos fazer nenhuma viagem desnecessária no sábado. Sister White would not take a boat that left on the Sabbath day or was scheduled to end its journey on the Sabbath day. A irmã White nunca pegava um barco que sairia no sábado ou que terminaria sua viagem no sábado. And I have very strict rules on my travel on Friday to go to ministries to preach. E eu tenho regras bem estritas sobre as minhas viagens quando eu vou pregar em um ministério e envolve o sábado. The greatest test I had O maior teste que eu já passei when Russell was killed. foi quando Russell morreu. He was killed early Friday afternoon. Ele foi Australia. morto no início da tarde de uma sexta-feira na Austrália. When I heard the tragic news, Quando eu ouvi a trágica notícia, it was 7:45 Friday morning. era 15 para as 8 na sexta de manhã. How desperately I wanted to get back to Australia. E quão desesperadamente eu queria voltar à Austrália. The only way, if I left then, would be go straight over there and I'd have to fly through the Sabbath hours. E a única forma de chegar lá seria tendo que pegar o avião e voar nas horas do sábado. And if I didn't do that, leaving from Heartland, E se eu não fizesse isso saindo do Heartland, instead of getting there on Sunday, I wouldn't get there till Tuesday. ao invés de chegar lá no domingo, eu só poderia chegar lá então na terça-feira. So I thought, no, I can't break the Sabbath. Mas eu pensei, não, eu não posso quebrar o sábado. Many might say, well, that's a situation that would be excused. Mas muitos poderiam dizer, não, essa situação poderia ser desculpada. Well, we can always find excuses. Nós sempre podemos achar desculpas. And then I thought of another plan. E então eu pensei em um outro plano. I would fly to Los Angeles, Eu pegaria o avião para Los Angeles, worship in Los Angeles. adorar com os irmãos em Los Angeles, Then Saturday night on the 10:30 flight, e no sábado à noite, no voo das 10h30, then leave for Sydney, for Melbourne.
Então pegar o avião para Melbourne. At least I'd get there on Monday. Pelo menos eu chegaria lá na segunda. Brethren and sisters, the Sabbath is so critical. Irmãos e irmãs, o sábado é crítico. We don't go on joyrides on Sabbath. Nós não simplesmente fazemos passeios para o nosso próprio prazer no sábado. We might use our car for missionary work in the afternoon. Talvez possamos usar nossos carros para a obra missionária no sábado à tarde. Listen, this Sabbath is a sign of sanctification. Ouçam, o sábado é um sinal de santificação. It's a final test of loyalty to God's people. É o teste final da lealdade do povo de Deus. Oh, brethren and sisters, Irmãos e irmãs, let us recognize all those situations. que possamos reconhecer todas essas situações. You'll notice that Jeremiah was condemned for presenting the message of the Lord. Vocês vão ver que Jeremias foi condenado por apresentar a mensagem do Senhor, Not by the Gentiles, não pelos gentios, not by the pagans, não pelos pagãos, but by God's professed leaders in the church. mas pelos líderes professos de Deus na igreja. That wouldn't happen today, would it? Não aconteceria hoje, será que Oh, aconteceria? yes, it can. Com certeza poderia acontecer. I'm not saying there aren't godly leaders. I want you to understand I'm not saying that. Não estou dizendo que não há líderes tementes a Deus. Eu quero que vocês compreendam que não é isso que eu quero dizer. But you can rest assured that Satan has those who he is controlling, even though they're in holy office. Mas você pode ter a certeza que Satanás tem aqueles sob o seu controle, mesmo ocupando posições sagradas. You will no doubt be tempted to say, but Jeremiah was so courageous, and where I'm a timid person. Mas talvez você seja tentado a dizer, bom, Jeremias era tão corajoso e eu sou só uma pessoa tímida. Well, you might be surprised at what the servant of the Lord says. Bom, talvez você fique surpreso com o que diz a serva do Senhor. On page 418 of Prophets and Kings. Na página 418 de Profetas e Reis. Had the prophet been intimidated by the threatening attitude of those in high authority, Tivesse o profeta sido intimidado pela ameaçadora atitude dos que estavam em posição de alta autoridade, his message would have been without effect, sua mensagem teria sido sem efeito, and he would have lost his life. e ele teria perdido a vida. But the courage with which he delivered the solemn warning Mas a coragem com que apresentou a solene advertência commanded the respect of the people and turned the princes of Israel in his favor. conquistou o respeito do povo e tornou os príncipes de Israel em seu favor. Oh, I tell you how important those words are. Eu digo a vocês quão importantes foram essas palavras. Further, Sister White says, E mais adiante, a irmã White diz, na página 419, here is the character, or really the temperament of Jeremiah. aqui estava o temperamento de Jeremias. He wasn't a naturally courageous man, Ele não era um homem naturalmente corajoso, naturally of a timid and shrinking disposition. de natureza tímida e recolhida. Jeremiah longed for the peace and quiet of a life of retirement. Jeremias ansiava pela paz e quietude de uma vida de retraimento, Where he need not witness the continued impenitence of his beloved nation. onde não precisasse testemunhar a continuada impenitência de sua amada nação. God can take the most timid person Deus pode pegar a pessoa mais tímida and give them godly courage. e dar a ela uma coragem que vem de Deus.
It says, cruel were the mockings he was called upon to endure. Diz na página 420, cruéis eram os motejos que ele fora chamado a suportar. His sensitive soul was pierced through and through by the arrows of derision hurled at him by those who despised his messages and made light of his burden to their conversion. Sua alma sensível era lanceada impiedosamente pela seta do escárnio, desferida contra ele por aqueles que lhe desprezavam as mensagens e consideravam levianamente o peso que ele sentia pela conversão deles. The story of Jeremiah A história de Jeremias has been an encouragement to me. tem sido um encorajamento para mim. Whenever I'm tempted to be silenced when I should be speaking up, Todas as vezes que eu sou tentado a ficar em silêncio quando eu deveria estar falando, the first thoughts I have is Jeremiah. os primeiros pensamentos que me vêm à cabeça são acerca de Jeremias. I don't know how many people are in this service this morning. Não sei quantas pessoas tem no total aqui nessa manhã. Let's say with all the children near around about 150 or whatever it is. Vamos dizer que com as crianças todas, cerca de 150. Could be even more than that. Talvez até mais que isso. But I want to tell you, if 150 people stood for Jesus, Mas eu quero dizer a vocês, se 150 pessoas se posicionassem firmemente por Cristo, they'd be like Gideon's army, seriam como o exército de Gideão, under the mighty power of the leadership of Jesus Christ. sob a poderosa liderança do nosso Senhor Jesus Cristo. And the angels of heaven would be there to stand with us and increase the number. E os anjos do Senhor estariam ali conosco, aumentando o número. Oh, the people of Judah failed to take this counsel of Jeremiah. O povo de Judá falhou em ouvir esse conselho de Jeremias. And soon Nebuchadnezzar and his mighty army destroyed Jerusalem, the walls and the temple. E logo Nabucodonosor e seu exército destruíram Jerusalém, seus muros e o templo. What a tragedy. Que tragédia. Now, I want you to understand clearly what I'm going to say now. Eu gostaria que vocês entendessem de forma clara o que eu vou dizer agora. I am not giving a message that you leave the Seventh-day Adventist Church. Eu não estou transmitindo uma mensagem para alguém deixar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. That is not God's plan for Israel at the end of time. Este não é o plano de Deus para Israel no final dos tempos. You might argue, as others have to me, Você pode argumentar, como outros já fizeram comigo, that the Christians had to separate from the Jews. que os cristãos tiveram que se separar dos judeus. And that the Protestants had to separate from the Roman Catholics. E que os protestantes tiveram que se separar dos católicos. And the Adventist Church had to separate from the Protestant churches. E que a Igreja Adventista teve que se separar das igrejas protestantes. So it would be easy to argue, Então seria fácil argumentar, well, our church in so many ways is going away from the counsel of the Lord. que a nossa igreja, de várias formas, está se desviando do conselho do Senhor. Therefore, we have to come out of the Seventh-day Adventist Church. E, portanto, temos que sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia. But that's not how God's going to finish this work. Mas não será assim que Deus concluirá a sua obra. If you were to come into another church, it will go into prophecy, into apostasy, given enough time. Se você fosse para outra igreja, esta também iria entrar em apostasia, só uma questão de tempo. And then you'd go into another and another and another at increasing rapidity. Então você iria passar para outra e depois outra e depois outra rapidamente. God is wiser than that. Deus é mais sábio do que isso.
God has another way to finish the work. Deus tem uma outra forma de concluir a obra. I told you that I've been to 117 different countries of the world. Eu já disse a vocês que estive em 117 países no mundo. And there's always a remnant in those churches. E sempre há um remanescente nas igrejas. Sometimes a very small remnant. Às vezes um remanescente muito pequeno, But God has them. mas Deus os tem. And they're around the world. E eles estão espalhados pelo mundo. God has decided to finish the work Deus decidiu concluir a obra by sifting and shaking. através de um peneiramento e sacudidura. You know what I'm talking about? Vocês entendem do que eu estou falando? There are two, sifting in the old days, probably still some parts of the world. It's where you put the grain in the sieve. É quando peneiramento você coloca o grão em uma peneira And you shake it very vigorously. e você faz um movimento então de forma vigorosa. You choose a windy day, of course. Você escolhe um dia com vento, é claro. So when the chaff comes up and the husk comes up, the wind throws it out of the sieve. Para que quando as impurezas elas forem sacudidas, o vento as leva embora. But then there's a shaking. Mas então há uma sacudidura. I used to watch it as a boy back in Australia. Eu gostava de ver isso quando eu era um garoto na Austrália. Oh, I tell you, Eu digo a vocês, eventually you had pure grain. chega uma hora que você tem ali o grão puro. And in God's sieve there will be no chaff E no peneiramento de Deus não haverá nada and no impuro. husk left. E nenhuma casca sobrando. There are 3 stages in the shaking according to the servant of the Lord. Há 3 estágios da sacudidura de acordo com a serva de Deus. She said it begins, that's number 1, with the introduction of false theories into the church. Ela diz que inicia com a introdução de falsas teorias na igreja. Well, certainly, at least from questions on doctrine, we've had those false theories flooding into our church. Bom, certamente nós vemos que, pelo menos com questões sobre doutrinas, nós vemos essas falsas teorias na igreja. The second stage is that faithful rise up against these heresies coming into the church. E o segundo estágio é que membros fiéis eles se levantam contra essas heresias entrando na igreja. And many rise up against the messengers and the message. E muitos então se levantam contra o mensageiro e a mensagem. That's the second stage. We're well into that stage today. E esse é o segundo estágio e nós estamos nesse estágio hoje. But there's a final stage. Mas é um estágio final. Sister White calls it fiery trials. A irmã White chama de severas provas. And many will lose their lives. E muitos perderão suas vidas. You'll find it in last day events. Vocês irão encontrar no livro Eventos Finais. They're not together, but if you look at them in the same chapter, you will find them. Não se encontra tudo junto nessa ordem, mas no mesmo capítulo dá para encontrá-los. And I believe it won't be long before those fiery trials come. E eu acredito que não vai demorar muito até que essas severas provas sobrevenham. And many that we thought would stand will fail. E muitos que nós pensávamos que iriam subsistir cairão. If we haven't allowed Jesus to develop his character in us, Se não permitirmos ainda que Jesus tenha desenvolvido seu caráter em nós, we may pass the early tests, talvez nós passaremos os primeiros testes. even the second test of the way that we are seeing it now.
where we're condemned for standing for the truth. Talvez até o próximo teste, que é o ser condenado por crer na verdade. But that hasn't physically hurt us. Mas da forma que acontece hoje, ainda não nos machucou fisicamente. But when it comes to fiery trials, maybe even facing martyrdom, Mas quando chegarmos às severas provas, talvez até mesmo tendo que encarar um martírio or torture, ou tortura, all those things will happen. todas essas coisas acontecerão. But keep in mind, Mas tenham em mente, God knows our ability to stand physical torture. Deus conhece a nossa habilidade, nossa capacidade de suportar tortura física. The scripture says that we will not be tempted or tested above that we are able. As Escrituras dizem que não seremos tentados ou provados acima daquilo que podemos suportar. Some of us are stronger than others, Alguns de nós são mais fortes do que outros. and some might be able to stand the fire actually of martyrdom. E talvez alguns aqui até possam suportar a prova de ser martirizado. But that may lead many others to give their hearts to the Lord and be ready for the kingdom. E isso talvez levará muitos outros a observarem e entregarem os seus corações a Jesus. We will not be tested above what we're able to bear. Nós não seremos provados acima do que podemos suportar. Sister White says we may not have a martyr's faith at the moment, A irmã White fala que talvez não teremos a fé de um mártir no momento. but if we grow in the faith of Jesus, Não tenhamos, mas se crescemos na fé de Jesus, He will give us a martyr's faith if that is His decision. que se nós continuarmos crescendo na fé de Jesus, Ele nos dará uma fé de mártir, se isso for o seu plano para nós. Be thou faithful unto death, Ser fiel até a morte, and I will give thee a crown of life. e dar-lhe-ei a coroa da vida. Oh, one thing, don't let anyone take your crown. Uma coisa, não deixe que ninguém tome a sua coroa, Under no circumstance. sob nenhuma circunstância. Be faithful to Jesus to the end. Seja fiel a Jesus até o fim, The same shall be saved. e estes serão salvos. Oh, wouldn't it be a glorious get together in the kingdom if everyone here today were in that heavenly home? Não seria tão glorioso estarmos juntos no reino se todos os que aqui estão estivessem lá? When I'm preaching in a solemn sermon like this, Quando eu estou pregando em um serviço solene como este, my burden is that not one soul will be missing. o meu desejo é que nenhuma alma esteja faltando lá. You realize one soul lost is an infinite loss. Se você entender, uma alma perdida é uma perda infinita. Because there's no opportunity ever again Porque jamais haverá outra oportunidade. we're either saved for eternity or lost for eternity. Nós podemos ser ou salvos pela eternidade ou perdidos pela eternidade. And the more we think about that, the more we want to bring others to the kingdom of Jesus. E quanto mais nós pensamos nisso, mais queremos trazer outros para o reino de Jesus. To bring souls to the knowledge of what Jesus has done and is continuing to do for those who will surrender their will to Him. Para trazer almas ao conhecimento do que Jesus fez e o que continua fazendo por aqueles que se entregam a Ele. What would you see as more important than giving all to Jesus? O que você veria como sendo mais importante do que entregar tudo para Jesus? If you're like me,
Se você é como eu, I'm afraid to tell Jesus that I'm giving my life to him because I'm afraid I'm too weak to give it to him. So every morning, including this morning, eu tenho medo de dizer a Jesus que eu estou entregando a minha vida a Ele, porque eu tenho medo de ser fraco demais para entregar a minha I vida. gave him permission to take my will, Mas todas as manhãs, como nesta, and then I know I'll have his will. eu dou a Ele permissão para tomar a minha vida. E então eu sei que eu terei a vontade Give him dEle. permission Dê a every Ele morning, permissão a cada manhã. and Jesus won't let you down. E Jesus não irá o decepcionar. Oh, dear brethren, as we come to the conclusion of this service, Queridos irmãos, ao chegarmos ao fim desse serviço, I'm not going to ask for a standing appeal eu não irei pedir para que ninguém se levante como apelo, because I fear that some will stand just because they don't want to be seen seated. porque eu temo que alguns simplesmente possam se levantar por medo de alguém os ver sentados. We're going to have special music. Nós ouviremos uma música especial. I want each one of you to make your decision for Jesus or to record again your already decision for him. Eu quero que cada um de vocês tome uma decisão ao lado de Jesus ou renove o voto ao lado dele. So that all of us walk out here united under the banner of Prince Emmanuel. Para que todos